Começa agora o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa conta com a colaboração dos Tribunais do Trabalho em uma viagem pelo país. E no programa de hoje, uma reportagem especial sobre fofoca no ambiente de trabalho. Vamos saber até que ponto a mania de espalhar determinados assuntos para outras pessoas pode prejudicar um empregado e influenciar negativamente o ambiente laboral. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, o assunto é acidente vascular cerebral, o AVC. Segundo o Ministério da Saúde, a doença é a segunda principal causa de mortes no Brasil e a primeira causa de incapacidade no mundo. Em Salvador, Bahia, profissão baiana de acarajé é incluída na classificação brasileira de ocupações. E no Meu Trabalho é uma Arte, o ofício de um ceramista gourmet. Ele fabrica utensílios de cozinha de uma forma bem criativa. Tudo isso e muito mais, o Jornada está no ar. Telefone sem fio, rádio corredor, buchicho, mexerico, disse-me-disse. São muitos os sinônimos para a chamada fofoca. Muita gente não consegue resistir e acaba passando adiante um assunto que muitas vezes diz respeito a uma só pessoa. Mas esse costume, considerado inofensivo por alguns, pode prejudicar e muito o trabalhador e contaminar o ambiente de trabalho. Na reportagem especial de hoje, vamos mostrar que uma fofoca pode ensejar um pedido de dano moral na Justiça do Trabalho e o que fazer para evitar essa prática no ambiente laboral. Capas e mais capas de revistas, muitos eventos, holofotes, manchetes em jornais e reportagens na internet. A vida das celebridades pode ser acompanhada diariamente por meio de diversos veículos de comunicação. Seja do ramo da música, televisão, esporte ou moda, os famosos são frequentemente alvos de fofoca. Mas e você? Já foi vítima de fofoca no ambiente de trabalho? Há muito tempo que já, porque agora eu trabalho para mim mesma, então não tem, mas mesmo assim dá fofoca. Muitas, sempre tem, né? Fofoca no trabalho sempre tem, qualquer empresa tem fofoca. Toda hora você vê uma pessoa cochichando, te olha torto, para a conversa porque estava fofocando. Se você chegou, parou a conversa que estava fofocando. O vendedor Lucas Rafael Duarte, de São Paulo, sofreu com alguns boatos espalhados no ambiente laboral. E os rumores não atingiram somente ele. A esposa, que trabalhava na mesma empresa de móveis planejados, também foi alvo das fofocas. Ele conta que a companheira sofreu um aborto em decorrência de uma gestação de risco, mas meses depois conseguiu engravidar novamente. E quando os colegas de trabalho foram informados da nova gravidez, começaram a questionar a paternidade da criança. Isso espalhou que nem rastro de pólvora dentro da empresa. Ela foi denegrida de todos os jeitos, todas as formas. Eu também, né? Porque eu era um casal dentro da empresa. E isso foi passando, cada vez ficando pior. Lucas e a esposa ficaram inconformados com os comentários. E a maior surpresa foi quando descobriram a fonte dos boatos. No final a gente foi entender que essas fofocas surgiam dos proprietários, que era o pior, porque no caso da gente precisar correr para alguém, a gente correria para os donos, mas depois a gente descobriu que eram eles mesmos que espalhavam isso. Diante do problema, o vendedor pediu demissão da empresa de móveis planejados. Em seguida, entrou na Justiça do Trabalho solicitando indenização por danos morais. Em primeira instância, o pedido foi negado e ele recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede na capital paulista. A relatora do caso, desembargadora Sônia Mascaro Nascimento, aceitou os argumentos do trabalhador e reformou a sentença. Isto foi exposto de forma depreciativa, de forma a zombar, a humilhar, inclusive a prejudicar a autoestima daquele empregado. Então, constatando, através das provas, que existiu esse comentário, né, e o que eu chamo de fofoca, né? Ou seja, você falar mal das pessoas de modo depreciativo pelas costas da pessoa, mesmo na frente, em ambiente de trabalho. Né? Então, esse tipo de comentário acabou por depreciando a imagem dele e eu entendi que havia sim aí um dano moral a ser ressarcido a esse trabalhador. Está no artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal.
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Em caso de descumprimento da lei, o direito à indenização por dano material ou moral está assegurado. Muitas vezes uma mentira plantada a respeito de uma pessoa dentro do ambiente de trabalho acaba com a reputação dela perante os seus colegas e perante o mercado de trabalho. A desembargadora também destaca que a apresentação de provas que demonstrem a ocorrência do dano moral é imprescindível em um processo trabalhista. A prova mais importante aí é a prova testemunhal. Então, levar testemunha que tenha presenciado os fatos de assédio moral. Mas não é só. A prova documental também, ela é importante. Às vezes tem e-mails, WhatsApp, Facebook, qualquer comentário, né, que é escrito ou falado, né, serve como prova nesses casos. E o mais importante, que às vezes muitas pessoas não fazem, não adotam, é a gravação. Né? Então a gravação ela pode ser feita como um meio de defesa da pessoa, de demonstração do seu próprio direito. O portal LinkedIn, que é a maior rede profissional do mundo, realizou uma pesquisa com 17 mil trabalhadores de 16 países diferentes com o seguinte tema: o que mais te irrita no trabalho? Dentre os profissionais brasileiros, a resposta foi taxativa. 83% responderam que a fofoca em excesso é a principal causa de irritação no ambiente laboral. Esta especialista em gestão de pessoas explica que a discrição é a melhor conduta a ser adotada quando o empregado tiver conhecimento de algum boato. A primeira coisa é a discrição. Né? Você ouviu algo sobre alguém, você não precisa concordar, né? Enfim, você ouviu, preferencialmente mude de assunto, não faça comentários a respeito, porque senão você está dando mais, né? Colocando mais fogo, mais lenha nessa fogueira. Mantenha-se efetivamente neutro. Não é que você vai ser indelicado, mas ouça e aquele comentário parou por ali. Não será da sua boca, não será do seu e-mail, do seu WhatsApp, que vai sair alguma coisa que vai aumentar aquilo. Ela também alerta para a superexposição em redes sociais. Hoje nós estamos dentro de um mundo muito, muito público, né? Redes sociais, com as pessoas colocando coisas muito íntimas e muitas vezes isso pode ser usado não favoravelmente em relação a você. O administrador Wendel Castellano ressalta que uma fofoca pode atrapalhar expressamente o desempenho de um trabalhador no desenvolvimento das atividades diárias. Além disso, o clima organizacional da empresa também pode ser prejudicado pelos boatos. Afeta o clima? Muito. Pode afetar negativamente, e geralmente afeta negativamente, porque o fato de nós sabermos que alguém fala da gente, a gente quer saber do que se trata. Sendo negativo, vai gerar sentimentos como a raiva, como o ódio, ou pelo menos a grande curiosidade, tirando o foco do trabalho. Você vai chegar ao ambiente de trabalho com um objetivo para ser realizado e não vai conseguir realizar, porque a tua grande preocupação é a fofoca. E ele faz um alerta. Uma das melhores formas para evitar rumores e comentários maldosos é o profissionalismo. Se a pessoa permanece na sua postura, vigiando constantemente isso, a fofoca não tem por que continuar. O fofoqueiro se sente intimidado a não mais fofocar. Vou falar só o bem sobre aquela pessoa. Então a fofoca existe quando não há uma certeza de como essa pessoa é. Quando a organização tem certeza de como aquele profissional é, ele deixa de ser vítima da fofoca. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho. O TRT mineiro não reconheceu o vínculo de emprego de um motociclista que prestava serviço de entrega a uma lanchonete. Para o regional, o trabalhador tinha autonomia para realizar a atividade e não sofria penalidades em caso de falta. Além disso, a empresa não arcava com os gastos de manutenção e combustível da motocicleta, que eram de responsabilidade do empregado, dono do veículo. O TRT da 11ª Região, que abrange os estados do Amazonas e Roraima, determinou que uma empresa de produção de peças para eletrodomésticos pague adicional de insalubridade e demais verbas trabalhistas a um empregado exposto a calor, acima dos limites estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo a perícia, a região próxima às máquinas que o trabalhador operava registrou temperatura considerada insalubre. Para o regional, o uso de equipamento de proteção individual e os programas de prevenção de acidentes da empresa não foram suficientes para neutralizar os efeitos da insalubridade no local.
O TRT da Paraíba reconheceu o vínculo de emprego de uma trabalhadora que prestou serviços em forma de treinamento não remunerado à empresa AEC Centro de Contato. A empresa deve pagar ainda indenização no valor de R$ 5.000 por dano moral. Para o regional, o treinamento a que foi submetida a trabalhadora antes da formalização do contrato, ainda que não tenha envolvido o atendimento a clientes, foi destinado à satisfação dos interesses da empresa, não se caracterizando como processo seletivo, mas sim como período experimental, nitidamente ligado ao contrato de emprego. No próximo bloco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, o assunto é acidente vascular cerebral, o AVC. E ainda hoje em Salvador, Bahia, profissão baiana de acarajé é incluída na classificação brasileira de ocupações? Nós voltamos em instantes. Vamos saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em ação. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho realizou audiência pública que discutiu questões técnicas, científicas, econômicas e sociais relativas à realização de acordos trabalhistas extrajudiciais. O evento, convocado pela vice-presidência do CSJT, aconteceu no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, e contou com a presença de ministros, magistrados, advogados, professores e representantes de instituições de classe. O Centro de Memória do TRT do Paraná inaugurou a exposição Justiça do Trabalho do Paraná, anos de 1934 a 1951, que revela ao público uma parte da história da Justiça do Trabalho no Estado. A mostra é composta de 36 processos de trabalhadores que tramitaram durante aquele período e objetos relacionados com cada categoria profissional envolvida nos autos. A exposição pode ser visitada até o dia 12 de dezembro. O TRT de Campinas, em São Paulo, realizou um mutirão de audiências de conciliação na Vara do Trabalho de Mogi Guaçu. Ao todo, foram 99 audiências, resultando em 59 acordos que garantiram um pagamento de R$ 620 mil aos trabalhadores do município. Segundo o Ministério da Saúde, o acidente vascular cerebral é a segunda principal causa de mortes no Brasil e a principal causa de incapacidade no mundo. A cada 5 minutos, um brasileiro morre por causa desta doença. E esse é o assunto de hoje no quadro Saúde e Segurança no Trabalho. Veja só. Uma das partes mais complexas do corpo humano é o cérebro. Ele é considerado a matriz de todo o sistema nervoso. O órgão é o principal centro de regulação e controle das atividades corporais, como a consciência e a emoção. É ele que permite ao homem identificar e interpretar o que faz. Se o cérebro para de funcionar, nada mais no corpo funciona. E um dos motivos que pode causar uma lesão cerebral é quando ocorre a obstrução ou o entupimento de algum vaso sanguíneo. Essa doença é conhecida como derrame ou AVC, acidente vascular cerebral. Segundo o Ministério da Saúde, o AVC é a segunda principal causa de mortes no Brasil e a principal causa de incapacidade no mundo. A cada 5 minutos, um brasileiro morre por causa da doença, contabilizando mais de 100 mil mortes por ano. Existem 2 tipos de AVC. Um deles é o isquêmico, que é quando ocorre a falta de circulação em uma área do cérebro provocada por obstrução de uma ou mais artérias. Outra forma é o AVC hemorrágico, que acontece quando existe um sangramento cerebral provocado pelo rompimento de uma artéria ou vaso sanguíneo. A doença é muito comum em pessoas mais velhas, mas levantamentos recentes mostram que o quadro é cada vez mais frequente em pessoas com menos de 50 anos. A gente sabe que realmente o pico de incidência do AVC, do derrame cerebral, ele ocorre quando a pessoa é um pouco mais velha, a partir de 50, 60 anos de idade. Mas hoje em dia está ficando muito mais frequente as pessoas também terem esse tipo de comprometimento mais cedo, até mesmo porque existem alterações genéticas e a nossa qualidade de vida está um pouco diferente do que era antes. Então a gente tem muito mais sedentarismo, muito mais obesidade, o que está antecipando os fatores de risco que a gente tinha apenas quando era mais velho, eles estão aparecendo mais novos. Então realmente a ocorrência, aumento de incidência, 20, 30 anos de idade já está aparecendo.
As causas da doença podem ser muitas, como alterações de colesterol, gordura muito alta no sangue, diabetes, hipertensão arterial, sedentarismo e até mesmo fator genético. As duas formas de AVC podem deixar sequelas, como um lado do corpo paralisado e alterações na fala. O derrame costuma ser uma doença potencialmente sequelar. Então dá um comprometimento no futuro, até compromete a família. Os sintomas são vários. No isquêmico, pode ocorrer a perda repentina da força muscular e ou da visão, dormência na face, braço ou perna, dificuldade de comunicação oral e de compreensão, tontura, formigamento em um dos lados do corpo e alterações da memória. E no caso do AVC hemorrágico, a pessoa pode sentir dores de cabeça repentinas, edema cerebral, aumento da pressão intracraniana, náuseas e vômitos. Caso ocorram esses sintomas, é possível minimizá-los, mas é preciso agilidade. A gente tem um remedinho chamado trombolítico que tenta reverter nesse período de 4 horas e 30. Acima desse período ela não funciona mais. É lógico que tem algumas peculiaridades, mas de regra 4 horas e meia. E é feito todo um trabalho para tentar reverter esse quadro agudo. Tá? Então a gente coloca como limite 4 horas e meia. Então já tem a orientação. Apareceu esses sintomas, correr rápido para o hospital para tentar correr atrás, para tentar reverter essa sintomatologia que começou e não persistir uma sequela por muito tempo. Segundo o levantamento feito pelo INSS, foram concedidos entre 2012 e 2016 944 auxílios acidentários e mais de 106 mil auxílios previdenciários quando o tema é AVC. Rafaela faz parte dessa estimativa. Ela trabalhava como supervisora de consórcio e, alguns meses depois de ser demitida, começou a sentir fortes dores na cabeça. No início, os médicos desconfiaram que fosse uma enxaqueca, mas depois de alguns exames foi diagnosticado o AVC. A doença deixou várias sequelas e uma delas foi a dificuldade para se lembrar das coisas. Eu fiquei sem falar, sem andar, aí eu tinha visita 3 vezes na semana do fisioterapeuta e 2 vezes na semana da fonoaudióloga. Aí eu fui voltando a andar e voltando a falar normalmente. Ela também ficou com várias cicatrizes por causa da cirurgia e dos tratamentos que foram realizados. Atualmente ela toma vários remédios e ainda precisa do auxílio da mãe, mas hoje se sente bem melhor, já que chegou a usar até fralda geriátrica e cadeira de rodas para se locomover. Eu me sentia inútil e triste, muito triste. Os médicos ainda não descobriram a causa do AVC e, por isso, agora ela vai começar um tratamento em um hospital de reabilitação em Brasília. E hoje, tudo o que ela deseja é se recuperar totalmente e voltar para o mercado de trabalho. Eu gostaria muito de voltar a trabalhar para eu ter mesmo a minha independência. No próximo bloco, em Salvador, Bahia, profissão baiana de acarajé é incluída na classificação brasileira de ocupações. E mais, no quadro Meu Trabalho é uma Arte, o ofício de um ceramista gourmet que fabrica louças de uma forma bem criativa. Nós voltamos daqui a pouco. Agora nós vamos até Salvador, Bahia, falar sobre as baianas de acarajé, consideradas patrimônio histórico cultural do Brasil. Essa profissão foi incluída na classificação brasileira de ocupações. Veja só. É muito comum encontrá-las pelas ruas da cidade. As baianas de acarajé chamam a atenção com suas roupas exuberantes e tabuleiros com comidas típicas da Bahia. Minha família é 50% de mulheres e todas elas na profissão de baiana. Eu amo ser baiana, porque na verdade eu tenho orgulho de ser baiana, porque eu vejo a luta da minha mãe, foi a luta da minha avó.
As baianas de acarajé são consideradas patrimônio histórico-cultural e chegaram aqui no país na época da escravidão, lá pelo século XVI. As iguarias que vendem atraem compradores de diversos lugares do Brasil e do mundo. Pessoas atraídas pela comida baiana e pelo toque especial do azeite de dendê. Já comi acarajé em outros lugares, mas parece que aqui em Salvador tem um sabor especial. Não sei o que é. Acho que são as baianas, eu acho. Acho muito gostoso. Para mim, que sou baiana e moro longe, quando eu venho para cá, sempre como acarajé. Acarajé é uma delícia, meu filho. Se eu pudesse, eu comia todo dia, viu? Mesmo sendo uma atividade tão antiga, ser baiana de acarajé não tinha reconhecimento como profissão. Quando eu olho para um lado e olho para o outro e vejo uma série de profissões sendo regulamentada e não a da baiana. E principalmente por ter que tirar documento e chegar lá e perguntar qual é a minha profissão, eu falo baiana de acarajé. Aí fala, não, cozinheira. Isso mudou. É que agora a profissão foi incluída na Classificação Brasileira de Ocupações. Houve, na verdade, um retorno, para essas pessoas que se dedicam a essa atividade que tanto caracteriza o nosso estado. Então, com esse reconhecimento social da baiana de acarajé como uma atividade que é profissional, elas vão poder se cadastrar em órgãos públicos como tais, não é verdade? Vão poder se cadastrar como microempreendedores na condição de baiana de acarajé, porque elas poderiam ser tratadas ou como vendedoras ou como cozinheiras, quando na verdade elas são baianas de acarajé. Podem surgir cursos profissionalizantes, podem se organizar como categoria. Então, uma série de direitos e todo um reconhecimento social veio junto com essa inclusão, na Classificação Brasileira de Ocupações, que é uma coisa muito boa. A inclusão na CBO foi iniciada após a conclusão de um estudo técnico. O Ministério do Trabalho ele tem uma parceria com a USP e a FIP, que são encarregados de fazer todo um estudo dessa atividade. Como surgiu, como se desenvolve, como é que ela é feita. E com esse estudo, ele culminou com a ouvida das especialistas. 15 baianas de muita história na profissão vieram para falar sobre o ofício e descreveram como ele é feito. Todo esse estudo ele é compilado. E tudo isso fica disponível no Cadastro Único Nacional. 99% das nossas baianas não contribuem com o INSS. E agora elas vão saber que vão contribuir como baiana de acarajé, porque a nossa profissão elas tem certa especificidade que outras não têm. Então agora é mais fácil, inclusive por conta de acidentes de trabalho, que isso agora vai estar coberto, antes não era reconhecido e agora com a regulamentação vai estar reconhecido. Um reconhecimento que chega em boa hora. Sou feliz, gosto, amo a minha profissão e colho os frutos e amo a minha profissão. Agora vai ter lá, Mari, baiana e acarajé. É muito importante. Você já ouviu falar na palavra gourmet? Muito associada à comida sofisticada, o estilo agora se estende aos utensílios de cozinha. Isso mesmo, no quadro Meu Trabalho é uma Arte de hoje, vamos conhecer um ceramista gourmet. Ele faz pratos, xícaras, canecas e muitos outros utensílios de uma forma bem criativa. Confira. Meu nome é Davi Ferraz. Eu sou um ceramista gourmet, tem 23 anos que eu faço cerâmica. Então eu comecei a estudar aqui em Brasília do chefe de cozinha, fazer o curso de empratamento, tudo. E como eu já tinha uma experiência em alta temperatura, eu já tinha uma experiência em cerâmica, então isso ficou mais fácil para mim. Eu acho que uma coisa levou uma outra muito rápido. E quando eu comecei a fazer as peças, eu tive o meu primeiro cliente, depois automaticamente tenho vários clientes. Então eu tenho mais de 30 restaurantes, chefes de cozinhas que eu já fiz as peças aqui. A cerâmica utilitária é para você dar utilidade à peça. A peça ela não tem que ter apenas aquela utilidade. Igual essa xícara aqui, você pode pegar ela, esse pires, e fazer como pires para a xícara, mas hoje eu quero colocar um incenso. Hoje eu quero colocar uma vela, hoje eu quero colocar um salgadinho, eu quero colocar um doce. Então você dá utilidade para a peça. É por isso que é uma peça utilitária. Lavou tá novo. A peça decorativa é aquela peça que só serve para realmente aquela função, como um porta-vela, como uma casa de passarinho, como um objeto realmente de decoração. É por isso que tem a diferença de utilitário para decorativo. Aqui eu vou fazer para vocês a xícara,
que eu faço para o varanda. Essa argila é uma argila comprada em São Paulo, que é uma argila chamada tabaco, que era meio cinzentada realmente assim, que depois ela vai passar por esse processo de secamento, vai passar para a primeira queima e depois a última queima, que é a queima de esmalte. Meus instrumentos para eu confeccionar essa xícara realmente é muito simples. São 2 tábuas, que isso vai dar a medição do volume, da espessura da peça, porque cada peça precisa ter uma espessura específica. Trabalho com rolo, que isso aqui é um cabo de enxada que eu cortei ao meio. Então aqui eu vou fazer a técnica que eu faço, que são a técnica de placa, que são 100% as minhas peças. Aqui eu vou usar outra ferramenta também, que é que eu só estou dando uma alisada nas peças, tirando umas bolhas, que não pode ter bolha, porque senão a peça pode estourar. Isso é dos 2 lados. Então a gente dá uma alisada. Aqui é um círculo que é exatamente a medida da xícara. Então eu vou cortar essa parte aqui assim, depois vou dar uma cortada, que isso aqui vai ser a alça dela. Aqui é um copo comum, que é exatamente a medida, plástico, porque senão a argila pode grudar no... Ela pode grudar no copo. Aí eu vou calmamente dando o formato. Já vou colocar o carimbo da varanda. Esse é o carimbo. Eu já coloco o carimbo da marca, já coloco o meu carimbo também, que eles vão junto. Agora aqui eu faço um pequeno... Aqui eu coloco... essa argila aqui é essa mesma argila, só que ela é como fosse um iogurte, que a gente chama de a cola da cerâmica. Então eu vou grudar a asinha aqui assim. Vou tirar ela, justamente porque ela não precisa grudar, para não grudar. Então é aqui assim, ó. A primeira parte já está pronta. Depois disso, ela passa pelo processo de secagem, que é esse processo aqui, que elas ficam uma juntinha da outra secando. Você pode ver que essa daqui está praticamente seca, mas ainda não está totalmente seca. Aí elas vão para uma parte de acabamento. Essas peças você pode colocar no forno, no micro-ondas, forno elétrico, forno a gás, forno a lenha. Você pode usar normalmente, porque como foi queimada a 1285 graus, ela fica muito forte. Quando você vê, eu vejo vários restaurantes ou várias donas de casa com as minhas peças, eu sempre falo assim, eu estou fazendo a coisa certa. O Jornada termina aqui. No próximo programa voltamos a nos encontrar. Muito obrigada pela companhia e até lá.